Fala pessoal, tranquilo, beleza? Vamos que vamos. Questão 40 em SEJA 2018, Ciências Humanas, Ensino Médio, vamos lá? Na questão 40, a gente pode perceber, gente, um cartaz que está descrevendo o seguinte: queremos um Estado a serviço da nação, que garanta direitos a toda a população. Olha só, é muito importante a gente analisar o que diz o cartaz e também as imagens, né? Então nós temos aí já a ideia desse cartaz. Observando também, pessoal, a gente pode perceber aqui várias pessoas de diferentes situações, né? E ao fundo a bandeira brasileira com várias palavras como reforma agrária, trabalho, dignidade, segurança, educação de qualidade, por aí vai, certo? Aí é um cartaz do 18º Grito dos Excluídos, né? Que foi lançado aí no dia 7 de setembro de 2012, beleza? Então, realizado anualmente, o ato apresentado no cartaz propõe uma outra forma de celebrar a independência do Brasil, convidando a população a item A, investigar atos de corrupção. Se a gente for analisar bem, pessoal, a proposta de celebrar a independência, segundo o cartaz, não tem a ver com nenhuma investigação, né, de ato de corrupção. Tranquilo? Item B, reivindicar direitos do cidadão. Opa, olha só, reivindicar os direitos de cidadão, sem sombra de dúvida, pessoal. Aí a gente vai para o comentário, que é um dos assuntos que geralmente cai nas provas do INSEJA, né? De Ciências Humanas, que é cidadania e democracia, né? Democracia que é originária, né? Lá da Grécia Antiga, então que significa governo do povo. Aí vem aliada à cidadania, que são conjuntos de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade como a nossa. Então, a democracia ela é muito importante quando a gente pensa na sociedade moderna, tanto em termos políticos, econômicos, sociais, quanto também religiosos, filosóficos e mais, né? E por aí vai. Então, o item mais coerente, sem sombra de dúvida, é o item B de bola, reivindicar direitos do cidadão. Agora vamos ver os outros. C. Acompanhar desfiles patrióticos? Não, né, gente? Aí é outra situação, não tem muito a ver. Item D. Comemorar conquistas populares? Também não, até porque o cartaz ele propõe uma forma de celebrar a independência, que é justamente querer que um Estado, né, sirva, né, a nação, que garanta os direitos a toda a população. Então, questão 40, item B de bola, beleza? Então, dando continuidade aí, galera, questão 36, prestem bem atenção aí, prova do INSEJA 2018, Ensino Médio de Ciências Humanas, questão 36. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o patrimônio cultural brasileiro, olha só a questão de patrimônio, é composto também de bens de natureza imaterial, incluídos aí os modos de criar, fazer e viver nos grupos formadores da sociedade brasileira. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social, que se manifestam em saberes e modos de fazer celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares tais como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Aí um documento disponível aí do IFAM, né, um que é patrimônio imaterial, no ano de 2014, adaptado. Então, gente, quando a gente fala de patrimônio cultural brasileiro, a gente tem que saber a diferenciação, né? Ah, professor, qual é a diferença entre cultura material e cultura imaterial, por exemplo, né? Existem dois tipos de patrimônio, que a gente já falou aí, que é a cultura material e a imaterial. A cultura material é aquela que é composta por elementos concretos, como construções, objetos artísticos, né? Já a cultura imaterial, pessoal, ela é relacionada a elementos abstratos, como hábitos, rituais, entendeu? Pode também ser literário, danças, culinária, festa, esporte e por aí vai, tudo bem? Então, depois dessa explicação, vamos lá. Quais dos bens apresentados representam um tipo de bem cultural citado no texto? Então, depois da nossa explicação e depois do giro aqui pela questão, a gente verifica aqui. Item A, Missões Jesuíticas Guarani. B, Ofícios das Baianas de Acarajé. C, Cidade Histórica de Ouro Preto.
o item D, Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, gente, partindo do pressuposto do que é a cultura imaterial, né, o item mais coerente no caso aqui seria o item B de bola, ofício das baianas de Acarajé, sem sombra de dúvida. Inclusive, pessoal, ela, né, tornou-se patrimônio cultural e material brasileiro no dia 14 de 1 de 2005. Além dela, temos aí vários outros, né, como por exemplo a Feira de Caruaru, né, em Pernambuco, o frevo, o tambor de crioula do Maranhão, enfim. São vários tipos, né, que foram. Existe uma lista de bens culturais e imateriais registrados pelo IFAM. Né, então, a questão em si, 36, né, o item mais coerente sobre o bem cultural citado é o item B, ofício das baianas de Acarajé. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal, questão 50. Na questão 50 já mostra aí duas figuras. Uma figura 1, provavelmente um trabalhador braçal, né, cortador de cana, conhecido aí popularmente como boia fria. Já na figura 2 a gente já pode perceber aí o uso de maquinários no lugar de seres humanos cortando, né, através das máquinas. Então nós temos aí duas figuras, beleza? Vamos agora para o comando da questão. A alteração da técnica produtiva ilustrada nas imagens exigiu do setor agrícola A. Então, analisando novamente as duas figuras, vamos agora para os itens. Valorização da agricultura familiar. Se a gente for analisar, pessoal, não tem absolutamente nada a ver com a questão da agricultura familiar, né? Item B, fiscalização dos direitos trabalhistas, poderia ter em relação aí à figura 1, até porque, infelizmente, existem muitos tipos de trabalhos, né, braçais, né, exploratórios, né, de escravidão mesmo, como a gente pode perceber na figura 1. Então, o item B também não é. Ampliação de trabalhadores no campo, item C, também não, até porque a gente vai perceber que o uso das máquinas, né, vai substituir a mão de obra humana, né? E só ficou aí o item D, que é a qualificação da mão de obra empregada. Só lembrando, pessoal, que para se trabalhar, né, com o uso de máquinas, as pessoas têm que se qualificar, né? Tem que ter aí o curso. Então, o item mais coerente em relação à figura 1 quanto à figura 2, né, que exige do setor agrícola, é o item D, qualificação da mão de obra empregada. Fechado? Então, pessoal, vamos lá para a questão 32, né? A questão 32 aí que nós temos aí dois textos. É importante sempre a gente fazer uma leitura, né, com bastante atenção para a gente analisar e extrair o que os dois textos estão dizendo, beleza? Então vamos lá. Questão 32, texto 1. No Brasil, com o fim da escravidão, nada foi oferecido aos libertos, além da liberdade. Nem escolas, nem terras e muito menos direitos civis. Olha só aí, um pequeno fragmento aí da revista de História da Biblioteca Nacional. Já o texto 2 fala o seguinte: a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 ou mais de idade era de 13,3% para pretos em 2009, de 13,4% para pardos e de 5,9% para brancos. Aí é um texto do site da Educação UOL, certo? Então, analisando os dois textos, a gente pode verificar agora o comando da questão. A forma como ocorreu a abolição da escravidão no Brasil está relacionada à história, ou melhor dizendo, à histórica desigualdade de acesso à educação entre brancos e negros no país. Tal relação se deu porque... Então, pessoal, olha só, muito importante nós sabermos o seguinte: a escravidão no Brasil ela vai iniciar a partir de 1850, né, com a proibição, né, da Lei Eusébio de Queiroz, da proibição de chegada de escravos aqui no Brasil. Então, a partir daí começaram aí a ser, né, gradual e lento todo esse processo, né? Aí a gente pode pegar aí a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, até chegar à Lei Áurea, certo? Lembrando que o Brasil foi o último país da América do Sul a libertar os seus escravos.
E dentro dessa perspectiva, né, como ficaria aí a vida pós a abolição dessas pessoas que foram, né, transformadas em escravos, vendidas, né, basicamente. Então, o governo brasileiro pouco se fez, né, em relação aí aos recém-libertos escravos. Então, diante dessa nossa explicação, vamos agora para os itens. Item A. O ex-escravo passou a exercer trabalhos que não exigiam formação técnica e escolar. Olha só, gente, é interessante a gente notar o seguinte: não é pelo fato de exercer trabalhos, né, que não exigiam formação técnica e escolar, até porque o ex-escravo ele ficou pós a abolição da escravidão, né, à mercê da sua própria sobrevivência. Então, como nós já falamos, o governo brasileiro pouco fez, né, para que esse essa pessoa, né, pudesse, né, ser incluída na sociedade brasileira como cidadão e tal. Então faltou muito isso para o governo brasileiro até então sobre essas pessoas. Então item A já não é. Item B. A abolição não foi acompanhada das reformas necessárias para a inclusão social dos libertos e seus descendentes. Pronto. O item B é o mais coerente, pessoal, porque, como nós já falamos, a abolição ela não foi acompanhada das reformas de incluir, socialmente falando, essas pessoas e seus descendentes, entendeu? Então, essa raiz que, infelizmente, nós estamos vivenciando ainda hoje de preconceito, de racismo, ela é decorrente justamente dessa situação que ocorreu pós, né, a abolição da escravatura, beleza? Então, item C, saídas das fazendas retirou dos ex-escravos a possibilidade de frequentar escolas. As escolas naquele período não eram para todos, geralmente era para as elites, certo, gente? E o item D, fim da escravidão causou a diminuição dos recursos econômicos até então disponíveis para a educação pública. Obviamente que não teve, vamos dizer assim, alguma modificação por conta aí da economia, por conta da educação pública. Até porque, como nós já falamos, a educação ela só vai ter, vamos dizer assim, garantia mesmo a partir dos anos 30, né, com o presidente, então, Getúlio Vargas, certo? Então, o item mais coerente para essa questão 32 é o item B de bola. Vamos lá, pessoal, para a questão 39, olha só. Meu nome é Favela. É do povo do gueto a minha raiz, becos e vielas. Eu encanto, e canto uma história feliz, de humildade verdadeira, gente simples de primeira. Então aí é uma canção, um fragmento. Meu nome é Favela, né? Batuques e Romances do Rio de Janeiro, 2011. Então, gente, o trecho da canção faz referência a um tipo de organização espacial urbana que surge por meio da. Quando a gente fala aí justamente da questão da organização espacial urbana, estamos falando aí de geografia, né, espacial, né, urbana, e também dentro dos conceitos de desigualdade social, até porque as favelas, né, hoje conhecida como comunidades, né, existem também essa questão, né, de falta de planejamento ou habitações irregulares. Como bem sabem, geralmente com as chuvas, né? Geralmente a gente verifica em telejornais aí imagens e também vídeos, né, de destruição, fruto justamente dessas habitações irregulares. Então, gente, dentro dessa nossa explicação e também observando e analisando também a trecho da canção, que tipo de organização espacial urbana surge, né, por meio da e tem a expansão de habitações irregulares? Obviamente que sim, né, gente? Porque quando a gente retoca novamente favela ou comunidade, a gente está falando aí de guetos, né, de habitações que estão, sem sombra de dúvida, né, em locais que não deveriam estar. E ele fala aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um exemplo mais nítido, principalmente em relação às casas, às habitações que ficam aí nos morros, né? Então, o item A de amor, vamos dizer assim, paz e amor, né? A expansão de habitações irregulares é o item mais coerente na questão 39. Ah, vamos ver os outros itens, professor. Vamos. Item B, concentração de infraestrutura básica. Obviamente que não, a gente não vai ter uma grande infraestrutura básica nesses locais.
Item C, disseminação de condomínios exclusivos, também não vamos ter condomínios exclusivos nesses locais, né? Item D, implantação de um planejamento governamental, também não, até porque não existe nenhum plano, né, governamental de usar locais para habitações, né, locais que não devem, como por exemplo morros. Então, questão 39, item A. Questão 40, olha só. É possível elaborar um quadro sobre cada fase da formação inicial do território brasileiro, dando início com a ocupação da faixa litorânea, com poucos núcleos de fixação e economia baseada no extrativismo, e a tão próspera empresa açucareira, até a tão sonhada expansão territorial, introduzindo ainda mais a pecuária e atraindo um grande contingente de europeus e colonos em busca de metais preciosos. Então aí é uma reflexão, né, sobre o território em Suape, revista de geografia, falando sobre o início da formação territorial brasileira. Olha só, gente, é importante nós notarmos o seguinte, que a formação inicial do território brasileiro, né, ela vai se dar pelo litoral, como o próprio texto está dizendo, certo? Através das capitanias hereditárias, que eram lotes de terra, que eram divididos e doados aí aos capitães donatários, certo? Diante disso aí, vai se ter aí a questão do extrativismo, principalmente aí com o pau-brasil, né? Nome que vai dar origem, possivelmente, aí ao nome ao nosso país. E depois disso, vamos ter aí a questão do açúcar, né? Exploração do açúcar. Em seguida, né? Vamos ter aí mais para o interior a introdução da pecuária, né? E depois eu posso até dizer para vocês que depois da pecuária vai se encontrar, né, os metais preciosos, principalmente em Minas Gerais, né, e depois o café. Então aí são algumas, vamos dizer assim, causas, né, que foram motivadas aí para o processo de colonização no nosso Brasil, ok? Então vamos lá. A causa socioeconômica motivadora do processo de colonização descrito no texto é: item A, desenvolvimento dos centros urbanos? Obviamente que não, até porque, pessoal, quando a gente fala de economia, geralmente está atrelado aí ao campo, né? A exploração, principalmente no interior, então não tem muito a ver com a questão dos centros urbanos. Exploração de recursos naturais, aí sim, exatamente, é o item coerente, porque é através dos recursos que eu vou começar aqui, no caso, né, os portugueses iniciaram para tentar colonizar o país, certo? Porque o primeiro objetivo era o quê? Era achar, né, os metais preciosos. Porém, não teve de início, então eles tiveram que conseguir algo que conseguisse lucro. Em uma delas foi, primeiramente, o extrativismo no pau-brasil, como nós já falamos, a questão do açúcar, o gado, né, com a pecuária, e depois que vai vir aí a questão dos metais preciosos, certo? Seguido pelo café. Então o item B é o item mais coerente. Item C, abrigo para refugiados políticos? Nem tanto, embora a gente saiba, né, todos nós saibamos aí que vieram também muitos portugueses para cá, que eram chamados de degredados, né, aqueles fora da lei, mas não tem muito a ver com a questão socioeconômica motivadora para a colonização, certo? O item D, proteção para os nativos indígenas. Essa questão da proteção é o que não tem nada a ver mesmo, pessoal, até porque os nossos irmãos indígenas, eles foram, né, os primeiros a serem explorados, né, por conta aí justamente aí dessa exploração de recursos naturais. Então, o item mais coerente da questão 40 é o item B de bola.